coisa, quando ele chegava em casa, embriagado, logo batia na esposa, logo batia nos filhos, logo quebrava as coisas, porque era uma pessoa que estava tomada pela embriaguez, e era escravo de Satanás. E a sua casa não teve mais a mesma paz. A sua casa logo não teve mais aquele clima de paz que antes tinham. Era um homem trabalhador, mas todo o seu dinheiro era como se colocasse num saco furado, que deixava pelos bares, usando o álcool. Mas um dia, aquela mulher persistente, crente, orava pedindo a Deus, pedindo para Deus que o libertasse aquele homem. E ela perseverou, mesmo apanhando, mesmo sendo chicoteado ali pelas agressões daquele homem, e ela sempre orava, pedia a Deus: Deus, salva meu esposo, salva este homem. E um belo dia, este homem saiu do trabalho, e ele estava passando numa frente de uma igreja, Assembleia de Deus. Antes de passar no barzinho, ele passando em frente a uma igreja, Assembleia de Deus. E todo mundo sabe que a igreja Assembleia de Deus, o povo é um pouco sem cultura. Isso é normal, não é só aqui na Cristo Vive do Nova Conquista. Isso é em qualquer Assembleia de Deus no mundo, no Brasil afora. O povo é assim mesmo, o povo anda, o povo levanta, o povo conversa, o povo é desse jeito mesmo, é a cultura do assembleiano. Isso não vai mudar nunca. Pastor puxa a orelha, pastor chama a atenção, mas não tem jeito, porque é o povo pentecostal. O povo pentecostal costuma, parece que tem um negócio no banco e não consegue deixar ele quieto. É assim mesmo, é normal. Só que é um povo que vai morar no céu, é um povo que não cessa de dar glória, é um povo que não cessa de aleluia, é um povo que está sempre orando a Deus, e o diabo não pode contra a Assembleia de Deus. E aquele homem, antes de passar no barzinho, ele passou em frente a uma Assembleia de Deus, e o pastor estava pregando, e a palavra daquele dia era salva tua alma hoje, até porque amanhã pode ser tarde demais. Amém. O pastor pregava dessa forma: salva a tua alma hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ele passou em frente à porta. Peraí, o que aquele pastor está falando lá? Voltou, ficou observando, e o pastor continuou pregando: salva a tua alma hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E aquela palavra tocou o coração daquele homem. Ele parou. O diácono, cheio do Espírito Santo, observou, porque diácono é assim, diácono é cheio do Espírito Santo. E qualquer alma que passa lá fora, ele já tem o olhar de pescador. Peraí, Jesus falou com aquele homem, eu vou lá chamar ele. O diácono foi. Falou: meu querido, eu estou vendo que você parou e está assistindo o culto. Ele disse assim: eu não vou entrar, porque eu estou vindo do trabalho, estou todo sujo, eu não vou entrar. Eu posso ficar aqui fora? Tudo bem, pode ficar, mas se quiser entrar, tem um lugarzinho para você. Não, mas eu vou ficar aqui fora. E o pastor continuou a pregar, e o pastor citou Lucas capítulo 12, verso 20, dessa forma bem alta: Esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado? E o pastor pregou dessa forma: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que você tem preparado? E aquele homem se derramou em lágrimas. Ele ouviu Jesus falar com ele. Terminou o culto, o pastor perguntou: tem alguém para Jesus? E ele não quis se manifestar por causa que ele estava todo sujo, e ficou por lá de fora. Muito bem, o culto terminou, todo mundo foi para casa. O pastor sempre é o último mesmo. Isso aqui não é só na Assembleia de Deus Nova Conquista, em qualquer Assembleia de Deus do mundo afora. O pastor é sempre o último, é o primeiro a chegar e o último a sair. O pastor está trancando a porta, aquele homem chega todo sujo, bate nas costas do pastor e diz: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. O pastor diz assim: você pode voltar amanhã, porque o culto já acabou. Você vem amanhã tem culto, eu vou orar por você. Não, pastor, o Senhor mesmo estava pregando: salva a tua alma hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E eu quero aceitar esse Jesus que o Senhor acabou de pregar. O pastor não pôde negar, abriu a porta novamente, destrancou os cadeados: vem para cá, eu vou orar por você.
pastor orou por ele, fez um apelo, ele aceitou a Jesus como Salvador, ficou feliz, ficou alegre, coração cheio do Espírito Santo. E dentro da casa dele já deu 10 horas, porque todo mundo sabe que culto de assembleiano não tem hora para acabar não. E o povo ainda reclama, tem uns que reclamam, né? Mas culto de assembleiano tem hora para começar, mas para terminar, quando Jesus está falando, meu irmão, você pode olhar para o relógio do jeito que você quiser, mas Jesus está falando e pronto, acabou. A esposa dele, lá na casa dele, pronto. Menino, o pai de vocês deve estar bebendo cachaça. E a mesma história vai acontecer. A mesma cena vai acontecer. Ele vai chegar, vai me bater, vai bater em vocês, vai quebrar tudo. Olha a hora, já é 10 horas, não chegou ainda. Vão me esconder. Apagou as luzes. E de repente houve alguém bater na porta. Meu amor, abre a porta. Ela estranhou, peraí, não deve ser ele, porque ele nunca chegou dizendo meu amor. Alguma coisa está acontecendo. Ela ficou quietinha, menino, fica aqui. E novamente, amor, abre a porta. Ela, não, peraí, é a voz dele mesmo, eu vou abrir a porta. E abriu a porta. E já virou logo o rosto, porque sabia que toda vez que ele entrava, um tapa ela recebia. E virou o rosto. E de repente recebe um abraço. Ela estranhou. Ela estranhou porque nunca tinha recebido um abraço, além de um tapa. E ele, com a voz suave, meiga, e não estava mais fedendo a cachaça, disse assim: eu demorei hoje, não porque eu passei num bar, mas eu estava passando em frente a uma igreja Assembleia de Deus, e o pastor estava pregando: salva a tua alma hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E aquela palavra falou comigo, e eu decidi a servir a Jesus junto com você. Vai lá, prepara os meninos, que a partir de hoje todo mundo vai para a igreja. Vai lá, se prepara, porque toda vez que eu chegar aí no trabalho, todo mundo vai para a igreja. Todo mundo é crente nessa casa. A mulher até estranhou, meu Deus, que glória. É maravilhoso. Ô menino, sai debaixo da cama aí. O seu pai se converteu. Ou sai de dentro do armário, porque o seu pai se converteu. Jesus encontrou ele. Tudo bem? No outro dia, segue-se a rotina normal. E aquele homem foi para o trabalho, foi trabalhar. Feliz, tranquilo, porque tinha encontrado Jesus. Porque quem encontra Jesus é feliz. E aquele homem está ali trabalhando. E da hora do almoço, todo mundo aparece para almoçar, senta na mesa. Só que o encarregado da obra percebe que aquele homem não apareceu. E pede alguém que vá atrás dele. E alguém vai atrás dele. Quando chega lá, aonde ele estava trabalhando, uma pedra se desprendeu e caiu em cima dele. E aquele homem que foi procurá-lo, grita: ei, socorre aqui, porque fulano, a pedra caiu em cima dele. O encarregado veio correndo. E ele estava mexendo com a sua boca, como se queresse dizer alguma coisa. O encarregado chegou, colocou o ouvido pertinho da boca dele. Ele dizia a simples palavra: ainda bem, Jesus me salvou, porque hoje seria tarde demais. Respirou e faleceu. Irmãos, essa é uma história verídica, não é uma história de conto de fadas. Sabe, nós vivemos um dia atrás do outro, até mesmo como cristão, e achamos que está tudo bem, e achamos que a morte ela só vai chegar para aqueles que estão por aí aprontando pela vida fora, sendo que cabe a todos nós que somos cristãos interceder pela nossa família, porque a nossa família é projeto de Deus. Por mais que pareça que é difícil, que não tem jeito, que aquela pessoa vai viver naquela miséria, naquelas drogas, naquela bebedice, mas eu quero dizer uma coisa de Deus para o seu coração nessa noite: que a sua oração
ela não está sendo jogada no vento. Tem alguém ouvindo a tua oração, e a tua oração não está sendo ouvida por homem nenhum nessa terra. A tua oração está sendo ouvida pelo próprio Deus, porque a minha Bíblia está dizendo que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar. Você é crente, não está aguentando mais essa luta, essa perseguição. É aquele menino que está nas drogas, é aquele homem que não se converte, é aquela mulher que não toma posição. Mas saiba de uma coisa: desistir não é coisa de cristão, parar não é coisa de cristão. Deus te chamou para esta batalha, Deus te chamou para esta peleja. Se punha de pé em nome de Jesus diante dele. Pode se colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus te chamou como vitorioso. Jesus te chamou nesta noite para que você possa ser revestido de graça. Jesus te chamou nesta noite, está te capacitando. Atos capítulo 16 e verso 31 está dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Às vezes Deus quer salvar a tua família, mas às vezes você tem colocado limitações nas mãos de Deus. Às vezes você coloca na mão de Deus, mas está lá colocando a tua mão também. Não é assim que funciona. Coloca na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua casa, na tua família. A Bíblia conta esta história. Paulo e Silas estava sendo... Eu peço o Ministério do Louvor, ajuda a gente. Paulo e Silas agora é aprisionado por causa de uma libertação de uma jovem. Essa jovem tinha um espírito imundo que atormentava e adivinhava e dava muito lucro para a sua cidade. E Paulo, homem de Deus, pediu a Deus que libertasse aquela menina, e ela foi liberta. E por causa da libertação daquela menina, Paulo e Silas foi parar na prisão. E era projeto de Deus. Tem coisas que acontecem em nossas vidas, irmãos, que a gente não entende nada. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente fica perguntando a Deus por quê. Quem nunca perguntou a Deus por quê? Você é uma pessoa que já perguntou a Deus por quê? Você é ou não é? E perguntamos todos os dias, os pontos de interrogação não param de vir na nossa cabeça. E ficamos perguntando, Deus, por quê? Paulo e Silas foi parar naquela prisão. E ali todo mundo sabe essa história, que Paulo e Silas acorrentado, apanhando, levando chicoteadas ali. E eles começaram a cantar, não sei o hino, a Bíblia não menciona qual louvor, mas menciona que enquanto eles oravam, cantavam, logo a prisão abalou. O carcereiro daquela prisão tomou a sua espada para se matar, e logo ouviu-se uma voz no meio da escuridão dizendo: não faz isso, que estão todos nós aqui. Todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro logo chega para Paulo e Silas, dizendo: varões, eu sei o Deus que vocês servem, que Ele é capaz de libertar, salvar, curar e transformar. O que eu faço para servir esse Deus? Paulo e Silas diz assim: creio no Senhor